antes da importante pauta que vamos deliberar, sobre o comunicado que Vossa Excelência faz aqui a essa Comissão de Direitos Humanos. Eu acho que é fundamental sempre destacar aqui a nossa posição e a posição do governo brasileiro. Para começo de tudo, o Hamas é uma organização terrorista. O terrorismo, seja de onde venha, esteja onde estiver, tem que ser repudiado pela humanidade. Dito isso, em paralelo, é importante também destacar, o Hamas não é a Palestina. A Palestina é um Estado que se pretende livre. Os palestinos não são todos do Hamas. Da mesma forma que nos indignamos e repudiamos com a chacina do Hamas sobre crianças israelenses, nós também temos que repudiar qualquer chacina contra crianças palestinas. Por isso que a posição do governo brasileiro em relação a esse tema, que não reste dúvidas desde o início, tem sido de condenação veemente do terrorismo, de qualquer lado, de qualquer um dos lados. Em segundo lugar, a posição do governo brasileiro, desde o começo, tem sido para a construção da paz no Oriente Médio. Aliás, a posição histórica do Brasil, desde 1947, na fundação das Nações Unidas, por Oswaldo Aranha, é a convivência pacífica entre dois Estados, um palestino e outro judaico, e o outro o Estado israelense. Foi sob essa égide que o Brasil se posicionou em 47 na fundação da ONU. Foi essa posição que o Brasil defende até hoje. É esta posição que a diplomacia brasileira defende, a coexistência pacífica entre dois Estados, um judeu e um árabe, Israel e Palestina. É por isso que o presidente da República, nos primeiros momentos do ocorrido no sábado, destacou em suas manifestações públicas ambas as posições. A primeira, a condenação ao terrorismo. A segunda, a reafirmação da posição histórica do Estado brasileiro. E, nesse sentido, a convocação imediata de uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O nosso país, presidente Paim, o Brasil, foi o primeiro de todas as nações a manifestar essa posição. Chamar em caráter extraordinário uma reunião do Conselho de Segurança, porque no conflito, na guerra, só quem perde são civis. No conflito, na guerra, no ataque terrorista, sobretudo perpetrado pelo Hamas, em primeiro lugar, quem perde primeiro são as crianças. Quem primeiro são assassinados são aqueles que nada têm a ver com o conflito. Mediar pela paz no meio de um conflito é a atitude do governo brasileiro neste momento. Em paralelo a isso, o governo brasileiro, preocupado com os mais de 14 mil brasileiros que estão em Israel, 6 mil na Palestina, nós temos brasileiros compatriotas nossos, dos dois lados do conflito, buscou e mobilizou a maior operação de resgate da história da aeronáutica brasileira, a maior operação de resgate da história das Forças Armadas de nosso país. São 6 aeronaves que foram mobilizadas por ordem do presidente da República desde o último sábado. São 15 voos, em princípio, projetados. O primeiro chegou nessa madrugada, às 4 horas da manhã, aqui em Brasília. 211 brasileiros já estão em solo por conta da operação da nossa aeronáutica, por conta da determinação do governo brasileiro. Ao contrário de outros tempos, o nosso governo não titubeou em pensar, diante de uma calamidade, diante de uma catástrofe, diante de vidas brasileiras em perigo, em mobilizar todos os esforços para resgatar os brasileiros. E lhes digo, presidente Paim, nenhum brasileiro vai ser deixado para trás. Todos aqueles que lá estão, sejam do lado de Israel, seja do lado da Palestina, seja na Cisjordânia, seja na faixa de Gaza, por determinação de nosso governo, serão resgatados. Da faixa de Gaza, inclusive, com uma dificuldade maior, porque nós sabemos o grau de isolamento ao longo do tempo que é imposto sobre a faixa de Gaza. Que também é importante lembrar isso.
O conflito sino-palestino, o conflito entre israelenses e palestinos, ele não começou agora, no último sábado. Ele começa, pelo menos, desde 1948, quando Israel, inclusive, empreendeu sua luta pela independência. Ele tem uma passagem em 1967, quando Israel elevou o grau de ocupação dos territórios palestinos. Ele tem um capítulo posterior na Guerra dos 6 Dias. Então, não é um conflito que começou agora. É importante também destacar as condições que civis, mais de 2,5 milhões de civis palestinos vivem em Gaza, sob total isolamento, em condições subhumanas, com a água sendo racionada há quase 3 dias, e agora, lamentavelmente, pelo conflito, sendo racionada mais ainda. A faixa de Gaza tem 2,5 milhões de pessoas, em uma área que é inferior à área do Distrito Federal. É importante no conflito ver todos os lados, mas é importante ter posição política firme, de repúdio ao terrorismo. Reitero, de repúdio ao terrorismo. Então, que se diga com todas as letras da palavra. O Hamas é uma organização terrorista, tem de nós o repúdio, a condenação e o combate, assim como todas as organizações terroristas que tiverem que existirem. O Hamas não é o povo palestino. E nós temos compatriotas, e assim como valem os 14 mil compatriotas nossos que estão em Israel, valem os 6 mil que estão na Cisjordânia ocupada e estão na faixa de Gaza. Em relação aos que estão na faixa de Gaza, o nosso Itamaraty tem feito todos os esforços junto com o governo egípcio para que a passagem de faixa de Gaza e Egito seja reaberta para também podermos resgatar os nossos. Repito, da parte do governo brasileiro, nenhum compatriota nosso será deixado para trás. E o Brasil intervirá junto à ONU para a solução pacífica do conflito, condenando o terrorismo, mas, sobretudo, apelando pela paz.